Fala pessoal, tá aqui com vocês na área. Renatão, quanto tempo que eu não lhe vejo? Fala aqui com vocês. Fala Bruno aí, meu Benedito. parceiro. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Saudação. Muito bom ter Saudações. aqui. Excelente, excelente. Bom, estamos aqui com o Conexão, vai falar Conexão Manhattan. Muito original. O nosso Putz, grilo. Conexão Leopoldina. Por que disso, Conexão Renato? Explica pra gente, por favor, por que Conexão Leopoldina? Bom, Conexão Leopoldina, História em Ruínas, recebeu esse nome porque aqui no Rio de Janeiro, para quem é de fora do Rio, e nós temos público de fora do Rio, por incrível que pareça, nós saímos do Rio de Janeiro, né? Para quem é de fora do Rio, eu e Bené moramos em dois bairros que ficam no subúrbio da Leopoldina. Subúrbio da Leopoldina é onde passa hoje a linha férrea, né, a linha de trem, que faz ponto final na Central do Brasil, no centro da cidade. Mas antigamente, lá nos primórdios do Rio de Janeiro, nos primórdios da humanidade, o ponto final dessa estação de trem era a Estação da Leopoldina, que fica na região da Leopoldina, lá no centro da cidade, né? Que hoje até uma estação que está abandonada, é um projeto para transformar no mercado municipal, no centro cultural, enfim, nunca saiu. Então a região que a gente mora ficou conhecido como subúrbio da Leopoldina por causa da estação férrea Leopoldina, que agora é a estação Dom Pedro II, mais conhecida como Central do Brasil. Então, como eu e Bené moramos aqui nesse trecho, a gente resolveu colocar o nome do programa como uma referência à região que a gente mora e um aspecto da história do Brasil. O subtítulo, né, A História em Ruínas, vem da filosofia do Walter Benjamin, aquela imagem do anjo da história que sai no meio dos vestígios lá do progresso, dos destroços, das ruínas do progresso, recolhendo tudo. Então nós estamos aqui justamente para fazer esse trabalho de catadores do vestígio da história, né? Porque a história também que a gente acredita é uma história que não é a história das grandes narrativas, é a história daquilo que é miúdo, daquilo que é vestígio, daquilo que é quebrado, daquilo que é fragmentado. Então a gente está aqui para compartilhar com vocês um pouco dessas ruínas, desses fragmentos da história. Coletar as frestas. E só um adendo. Essa estação, inclusive, é belíssima, né? Muito bonita. Sim, Claro que agora sim. ela tá abandonada, mas por dentro, bom, quem passa por aquela região ali, próximo à rodoviária, realmente fica encantado, fica até curioso ali que prédio é esse, né? Basicamente. Mas exatamente é essa estação que até li recentemente que havia um projeto que foi abandonado, havia um projeto para poder restaurar e virar, inclusive, um centro histórico e tal. Mas sabe como é o Rio de Janeiro, né? Como pensam nossos administradores em relação ao nosso patrimônio histórico, né? Para quem mandou o Morro do Castelo pelos ares sem registro danado, uma estação de trem é só um detalhe. Exatamente. E a própria história da desativação dessa estação é algo também que merece um dia uma pauta aqui no nosso Conexão Leopoldina. É algo também interessante. Bom, podemos tocar o barco então, Renatão? Podemos. Fazer a primeira ruína. Abrir essa caixa de Pandora. Então vamos abrir a caixa de Pandora. Então vamos lá. Somente um instante aqui. A ruína no dia Veja lá. Você consegue ver aí, Renatão? Consigo. Então, beleza. Então, vamos aqui à primeira informação. Olha só que maravilha, ó. Informação bastante recente que diz o seguinte, aqui saiu no site Poder 360, né? Notícia veículo de informação importante, diz o seguinte, Brasil e China fazem acordo sobre comércio, tecnologia e água. Então, o que diz aqui é isso, a linha fina, cabe aqui tecer maiores comentários, a foto, né? O Lula fazendo esse intercâmbio, o Xi Jinping, troca ali de acenos de mãos, entre outras informações. Já aqui estamos falando do Globo. O Globo também que andou massacrando recentemente essa conexão, essa relação, mas no dia 14 colocou assim, viagem de Lula à China relança parceria com o gigante asiático, com até 50 bi em investimentos. Aí a propaganda, isso foi muito noticiado também pela máquina de propaganda do governo, se é que é possível falar assim, a própria Ascom, digamos, entre outros aí articuladores, interlocutores do partido, por meio das redes sociais. E por fim, não menos por fim, deixa eu colocar aqui a terceira, que maravilha que ficou, olha só que maravilha, que diz o seguinte, ó, aqui já saiu no Estadão, conhecido entre nós, né, Renatão? Pô, muito.
E aqui já quis causar uma... Esses aí são os que provocam as ruínas que a gente cata. Esses são os verdadeiros... Bem lembrado. Graças a esse grupo, nós temos as ruínas para vir aqui e ficar... Exatamente. E ela já disse o seguinte, ó. O que o Brasil ganha em trocar um mundo unipolar por outro, uma potência por outra? Então, na cabeça dessa colunista, da colunista aqui, com todo o respeito ao trabalho dela, existe, então, portanto, uma troca. O Brasil estaria deixando de lado os Estados Unidos e se filiando, portanto, à China. Algo que, inclusive, segundo a colunista, que seria algo novo. Bom, Renatão, o que você tem a comentar? Fique à vontade. Bom, primeiro, a gente, questões político-partidárias à parte, a gente chegou num ponto onde nós temos discutido impostos, transações comerciais, etc. e tal, em vez de discutir eficácia de medicamentos ineficazes, né? Então, acho que, para quem quer regularizar o marco civilizatório desse país, a gente está dando um passo importante, né? Então, já vamos começar por aí, né? A discussão que essa visita lá do presidente suscitou, tudo isso, para a gente já representa uma mudança do nosso marco civilizatório dos últimos meses, né? Então, só para deixar isso registrado. Segundo ponto, você percebe que a preocupação da colunista e desses articuladores que a gente andou olhando aí nos últimos dias não é que o Brasil esteja submetido a uma potência unipolar. É que a gente está, entre aspas, na visão deles, trocando uma potência unipolar, que é os Estados Unidos, por outra unipolar, que é a China. Se permanecesse só nos Estados Unidos, para eles estava ok. Ou seja, a questão nunca foi a unipolaridade, a gente está tendo essa aproximação com a China. Só que a gente não pode esquecer o seguinte, lá nos anos 90, né, o FHC, ele já tinha tratado de uma aproximação com a China, já havia empreendido junto aos chineses um reconhecimento da China como economia de mercado, não traçou maiores aproximações, mas é uma postura que o Fernando Henrique já tinha e que o governo Lula fez lá atrás, no início dos anos 2000, foi trazer um novo grau de articulação junto aos chineses. Então, como a própria matéria fala, isso não é de agora. Mas, embora não seja de agora, é uma tentativa da gente retomar essa economia em novas bases, né? Provavelmente esses acordos aí, segundo foi divulgado, alguns deles prevêem até troca de tecnologias, né? Então, a gente não está trazendo só volume, a gente está trazendo uma série de recursos que futuramente podem ser empregados aqui no Brasil. Tem a proposta aí dos chineses de construir uma fábrica de carros elétricos aqui no Brasil, né? A primeira fora da China. Não seria só uma fábrica para compor, anexar os outros componentes do carro, mas sim uma fábrica para construir o carro do zero, né? Isso para um país que está aí tentando tomar a vanguarda das políticas de carbono, né, de venda de carbono, reduzir a emissão de gases, procurar fontes alternativas, ter uma fábrica de carros aqui pode soar até como um incentivo para que esse tipo de meio de transporte se difunda, né? O meio de transporte que a gente ainda sabe que é bastante caro. Então há um aceno para esse tipo de possibilidade no momento. Então, assim, por mais que a gente tenha 1000 ressalvas a fazer, né? A gente aqui não vai nem entrar no ponto de a China é socialista, a China é economia de mercado. Não vamos nem entrar nesse ponto aqui. O que a gente está trazendo, principalmente, é que essa ação do Lula coloca o Brasil de novo numa rota, né, de reconhecimento diplomático, econômico, e muda o ambiente de discurso também, né? A gente sai daquela pauta de costumes e volta para a pauta política, para a pauta econômica. Não que os colunistas aí, tipo a Cantanhede, sejam menos virulentos, mas acho que já é uma mudança significativa para a gente, né? E os resultados disso a gente vai ver aí ao longo dos próximos 2, 3 anos. Acredito que haja, de fato, seja importante essa troca de tecnologia, mas o que me preocupa, Renatão, e aí eu concordo com você, realmente a gente precisa levar em conta que nos 4 anos anteriores, se comparado com o atual, o que nós tivemos nos últimos 4 anos foi algo bizarro, né? Tivemos aqui Trump, eu te amo, bateção de continência à bandeira dos Estados Unidos, para quem lembra do episódio. A gente poderia até colocar o vídeo aqui, mas eu acho que não é necessário. Então, pelo menos uma tentativa de trazer um protagonismo do país em si. Agora, a questão que a gente vai realmente ficar de olho
tanto nessas proximidades, a questão do impacto ambiental, como você muito bem lembrou, mas também pensar o seguinte, né? O que efetivamente será feito para o processo de industrialização do país, que não seja somente um alinhamento no sentido de você abrir e reforçar o que já foi feito um pouco no passado, ou seja, vendas de commodity e, no máximo, aqui dentro você ter aí um processo de taxação e um pouco, digamos assim, uma melhoria das condições sociais, uma repartição melhor, aí, uma inclusão a partir de políticas sociais por meio do Estado. Então, bom, o importante é que haja nessa troca também uma implementação e um desenvolvimento industrial brasileiro. Eu sei que isso também traz um problema muito grande, a gente poderia parar para discutir e trazer essas questões aqui, quais são os benefícios e os malefícios de uma industrialização e enfim, as consequências decorrentes disso. Mas realmente um ponto a ficar de olho. Espera-se que pelo menos não seja uma repetição do que aconteceu, né? Pelo menos aí nos governos anteriores, né? Bom, então a notícia só para encerrar, particularmente eu acredito que também essa aproximação do Brasil com a China se dá em decorrência daquela antiga ambição de uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. Só que a gente não pode esquecer que lá nos anos 2000, o Brasil se aproximou muito da China, só que no frigir dos ovos a China não honrou com a palavra, né, de apoiar o Brasil junto ao Conselho de Segurança da ONU. Sim. Ocorreram situações e aí a questão ficou de lado. Então também eu acredito que por trás de toda essa questão econômica venha de novo a ambição política de fazer parte, de ser membro permanente, né, do Conselho de Segurança da ONU. Então, tem que se ficar esperto também com relação a isso. Se não vai ser de novo uma aproximação e na hora do frigir dos ovos a China jogar para frente, né? Então, acredito que há também essa ambição, há de se ficar de olho também. Um outro ruído causado e trazido é exatamente do posicionamento político da China, né? Que é realmente bastante complicado, é de fato uma ditadura. Bom, a gente sei que isso é a parte mais polêmica, mas estamos entre a ruína da história, né? É de fato uma ditadura com cerceamento tanto de liberdades civis e também liberdade também, algumas garantias individuais, sem contar as próprias contradições, né? Um país que cresce em relação ao PIB e ainda mantém internamente pessoas abaixo da pobreza, muito embora haja toda uma tentativa de reverter esse quadro, mas é algo realmente que traz aí uma certa contradição, um certo paradoxo, né, Renatão? O outro ponto é o seguinte, não sei se você quer comentar alguma coisa, essa ideia de estar trocando, de abandonar uma potência por outra, né? Como diz aqui a colunista, né? Eu particularmente eu não levo esse papo adiante pelo seguinte, o que se discute é soberania, né? Por exemplo, um país que é soberano em sua democracia, ele pode negociar com um, pode negociar com o outro, sem necessariamente prejudicar algum. Eu acho que nesse momento que o Brasil está tentando fazer, e a gente se esquece muito disso, 4 anos foram suficientes, retomar não só a nossa democracia nos moldes mais normais, mas a nossa soberania também. Então é negociar com os Estados Unidos, sem se privar também de negociar com a China e vice-versa. Então não acredito que vá haver uma troca de influências, mas sim um exercício de soberania, né? E vale lembrar que lá nos anos 2000 também, quando o Lula estava no primeiro mandato, esse exercício de soberania foi levado a outros níveis, porque estabelecemos relações comerciais com países da África, com alguns países da Ásia, que tradicionalmente não eram parceiros do Brasil, com países árabes. Então, acho que também o que está em jogo é um exercício de soberania, sabe? Você ficar pensando só de, vou trocar de uma potência para outra, acho que a gente já passou desse ponto já, sabe? Então, eu acredito que a colunista sabe disso, né? Mas pelos compromissos ideológicos que a gente vê aí na imprensa, ela não vai problematizar a questão a esse ponto, né? Sim, é bem capaz. E aí, reforçando também do ponto de vista histórico, né, Renatão? Voltando aqui para a nossa praia, lembrar também que explorar um pouco essa relação do Brasil com os Estados Unidos, que veio aí desde a Primeira República. Talvez seja um momento onde essa aproximação tenha ganhado bastante... Bom, tenha começado com maior efetividade. Claro que a gente pode perceber essa relação ainda durante o Império. A gente pode até voltar um pouco atrás disso,
Mas é claro que o momento de maior ênfase mesmo se dá na década de 30, 40, em toda aquela participação, tanto do Brasil na Segunda Guerra Mundial, os acordos que foram fundados ali, a própria questão da CSN, o ingresso no Brasil na Segunda Guerra Mundial, entre outras questões, trocas ligadas à tecnologia, ciência, a própria exploração da borracha também na Amazônia. Quer dizer, uma Sim. relação que vem de longa data. Obviamente que não está longe de ser uma relação simétrica, mas também não podemos aqui ser ingênuos e colocar tudo na gaveta e chamar de imperialismo e esquecer qualquer protagonismo, digamos aqui, do Brasil ou qualquer país periférico, muito embora essas relações de força elas aconteçam de fato, né? É isso, Renatão. É o que eu te tinha mais para o momento. Quer falar alguma coisa? Destaque final? Destaque final. A gente vai se ajeitando, né, Renatão? A gente vai se ajeitando. A gente vai se acertando aqui. O importante é o feedback da galera, né, gente? Quem tá vendo aí, dá o seu feedback, deixa o seu comentário. Só não vale xingar as nossas mães, tá bom? Por favor. Se for xinga a gente. Xinga a gente. Lembre-se que aqui é uma democracia muito peculiar, mas se tiver alguma opinião que a gente discorde, a gente não responde, ou então exclui a opinião de vocês, tá bom? Exatamente. Até mesmo aqui na bancada, você vê que eu e o Renato, em algum determinado momento, nós iremos divergir em alguns pontos, temos posições políticas diferentes. Para quem me acompanha no canal e meus trabalhos sabe um pouco disso, mas vamos em frente. Então, a hora é essa, 15 minutos, Renatão. Um abraço. Até a próxima. Fui!